Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WI Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre O Pai e Ó 2, filme que estreia nessa quinta-feira nos cinemas. É o retorno dessa franquia que é muito importante para o cinema nacional. Eu já vou adiantar, já vou, né, dizer que eu não assisti o filme, não assisti a série. Sei que tinha uns conteúdos em volta de O Pai e Ó 2, infelizmente eu não consegui assistir. É um erro meu, pretendo assistir, mas a minha rotina tá um pouco caótica nesse momento, não consegui ver muito conteúdo sobre esse filme antes de assistir o segundo, mas vou lançar crítica mesmo assim. Eu sei que eu precisava e eu queria ter assistido, mas não foi possível. Em todo caso, eu consigo ter uma opinião, consigo pegar alguns elementos para discutir, para falar sobre O Pai O 2, esse filme que foi tão importante para a carreira do Lázaro Ramos, um personagem marcante. Ele interpreta o Rock, um um jovem aspirante a cantor que deseja bombar até a sua música na no Carnaval de Salvador. E o filme ele traz essa jornada do rock, mas não só dele, mas de toda uma comunidade, de todo um povo, de uma cultura. E é um filme interessante, tem muita coisa interessante dentro desse filme. Tem um começo complicadinho. A direção desse longa-metragem é de Viviane Ferreira. Ela o roteiro é um pouco confuso no começo. Eu não acho que seja porque eu não assisti a série, eu não assisti o filme. Eu acho que o começo tem uma certa dificuldade de se estabelecer como uma franquia, como uma continuação. São muitos personagens, são muitos elementos e eles buscam todos trazerem uma certa contextualização para os dias atuais. Ou seja, o conflito entre o antes e o depois. São de todos os mesmos personagens, depois de muito tempo, 15 anos, muitas coisas deles mudaram, mas muitas das histórias do contexto permanecem o mesmo. E eles buscam, e a Viviane, né, o roteiro traz um pouco desse conflito, essa pincelada dessa diferença daquele povo do passado nesses novos dias, dias nos quais temos um meta, nós temos inteligência artificial, nós temos redes sociais, celulares, muita tecnologia, hackers, né, profissionais de tecnologia da informação. E essa parte de tecnologia eu acho que é a coisa mais complicada em que o filme busca trazer. Desnecessária, gasta um tempo para falar sobre isso, trazer isso e que não fecha, não se encaixa nessa narrativa e que sinceramente não precisava. O filme ele tem muito problema para funcionar no começo, para que a história se engate. São muitos personagens. Para mim o filme ele foi difícil de ser assistido, foi incômodo, inclusive. Muitos personagens, muitas histórias, e por mais que tenha um pouco dessa lacuna de eu não ter muitas informações, o filme ele também precisava ter um pouco desse gancho de que não é todo mundo que ia ter assistido o filme. Então, por mais que eu estou errado em não ter assistido, o filme ele precisava trazer, precisava também ir em busca do público dos dias de hoje. E eu acho que o filme ele erra bastante nisso. Ele chega a ser, ele chega a ser incômodo, chega a ser chato demais no começo. Muitos personagens, muitas histórias, histórias felizes, histórias de superação, um pouquinho de comédia que não faz a menor graça, não faz o menor sentido, um pouco de drama, uma personagem que perdeu os filhos, ela como uma personagem religiosa, ela está passando por depressão. Eu acho que esse arco dela, esse pequeno arco dela no começo é o que mais eu gostei na primeira parte do filme. Mas não foi muito bem resolvido. Tem a fotografia, ela não utiliza muito bem de um ângulo bom, tanto para a própria personagem
lá na cena do terapeuta, ela andando no meio da rua e há um certo jogo onde a personagem ela tem alguns transtornos, ela está sofrendo, tá, com depressão e até alguns transtornos e que faz e que busca explicar para ela o que está se passando, né, o que está acontecendo com ela. O melhor arco nessa primeira parte não foi muito bem filmado, não foi muito bem resolvido e que faz o filme ser sofrível na primeira parte. Mas o filme ele melhora. Pode ficar tranquilo que o filme ele melhora. Na verdade, eu fiquei muito aliviado, pois pelo menos eu consigo achar o filme mediano, eu consigo gostar de alguns elementos. E tudo isso acontece quando o filme ele para de ficar mostrando diversos outros personagens, diversas outras histórias, para de ficar mostrando a variedade de personagens, as diversas histórias sobre eles e começa a focar no que de fato importa, em um filme onde ele fala sobre pautas importantes, onde fala de um personagem em busca do sucesso, mas um sucesso que dificilmente vem graças aos diversos preconceitos. Há pessoas buscando se dar bem em cima das outras e assim por diante. Que óbvio que é o Lázaro Ramos e o seu personagem Rock, que aí tem uma cena muito bacana, que é uma espécie de musical dele falando de por que todo preto, por que todo negro é ruim e todo branco é bom. E isso pra mim, essa cena foi incrível, foi chocante, por mais que seja algo que eu já tenha ouvido há um tempo, por mais que seja algo que nós já temos ouvido há um tempo, não é algo que de fato foi concretizado e foi firmado na própria sociedade. É algo que sim, a gente ainda tem errado. Eu tenho errado bastante com esses termos, porque todo preto é ruim e todo branco é bom. Se vamos falar de alguma coisa ruim, a gente fala que é preto, que é negro. Hoje eu tive um dia hoje eu tive um dia negro, hoje eu tive um dia branco, que são coisas que eu acho que são citados, né, naquela cena musical, que é como uma forma de revolta, como uma forma mesmo do personagem pôr para fora aquilo que ele está sentindo, aquilo que o revolta e que é a melhor cena que o filme apresenta. Esse manifesto, esse momento de ira e pôr para fora toda a angústia, toda a sua revolta da forma como a sociedade é seguida. Aí sim, nesse momento, nesse fracasso do personagem, no lançamento de uma música sua, de uma música muito boa, numa música que ficou famosa, mas não pela voz dele, por uma voz de uma outra pessoa, aí sim que é o filme engata de vez e ele consegue encontrar um eixo, uma direção e começa a seguir e que fica bacana. Mas até que isso chegue é sofrível demais. O filme ele traz uma boa atualização da variedade de pessoas, pessoas trans, pessoas bi, gays, lésbicas, isso também é muito importante, e mostrar a felicidade, a garra, a luta dessas pessoas, mas ainda mais a união em diversos momentos ali, que é uma forma mesmo de se unir as pessoas que também sofrem para ir batalhar ir contra todo o movimento opressor, que é o que há de beleza, que há de forte e de força no filme. É algo que de fato se encaixa para o cinema negro, é algo que se encaixa para o cinema preto nacional, é algo que de fato conversa com a atualidade, conversa, né, com a sociedade dos dias de hoje, conversa com, consegue servir como uma conversa, com um diálogo na abertura para esses protestos, principalmente na consciência negra, na Semana da Consciência Negra, e é algo que é importante e que o filme de fato consegue chegar a um ambiente
é, diálogo, de reflexão, e não aquele lugar gratuito falando sobre inteligência artificial, falando sobre metaverso, sobre jovens inteligentes. Eu acho que a direção, que o roteiro buscou trazer isso para mostrar que não é um povo ultrapassado, que não é uma sociedade ultrapassada, é uma sociedade que se atualiza, tanto de forma social, eh, de forma social como também de forma tecnológica, mas que há sim pessoas completamente inteligentes, pessoas sábias, pessoas que se interessam por isso, não são pessoas ultrapassadas, mas não precisava ter colocado isso no roteiro, não se encaixa, gasta tempo precioso, o filme é curto, 1 hora e meia ou menos que isso, e a primeira parte é muito sofrível. É horrível. Até mesmo lá pro finalzinho do filme, quando o grupo de jovens eles buscam revelar o vilão da história, revelar as pessoas ruins, utilizando o metaverso para isso, é só falar. Foi horrível. Em todo caso, o filme ele consegue, né, ir para um caminho bom, um caminho que eu gostei, um caminho que acho bacana, algo legal, algo palpável e necessário sim de ser discutido. Tem muitos personagens, muitas histórias ali, algumas interessantes, como já informei, da senhora que perdeu o filho, perdeu os filhos, e ela acaba meio que abraçando um morador de rua, um jovem morador de rua, como se fosse seu. Ela, de certa forma, entende ela entende que não é o filho dela, mas ela quer que seja o filho dela. Poderia ter desenvolvido melhor esse arco, ter feito melhor essa história. Não foi muito bem aproveitada, mas é o melhor que temos ali. Tem uma história também lado empresarial que eu acho que não faz o menor sentido. Uma personagem ela acaba perdendo uma personagem ela acaba perdendo um bar, né? Ela acaba perdendo um bar por um personagem coreano que simplesmente foi enganado por uma organização que está em busca de comprar todas as empresas dessa região. Esse negócio empresarial também é muito chato, não faz o menor sentido, não se encaixa com a história. É um filme que ele vai e vem, é um filme que ele tem coisa interessante, mas tem muita coisa desnecessária que não é bacana de ser aproveitado numa história, principalmente em uma sequência, depois de 15 anos. É um filme que basicamente parece que foi feito às pressas. É um filme que algumas vezes parece muito preguiçoso por umas resoluções muito simplistas, umas histórias muito nada a ver, e só atrapalha o filme. Pronto. Acho que não tem mais nada o que falar. Mesmo assim, eu acho que por mais que há todo esse caos em volta de Opaió 2, dá pra gostar, dá pra achar o filme mediano, dá pra ganhar uns 5 ou 6 tranquilamente. Poderia ter sido muito melhor, queria muito que fosse melhor, que fosse um filme que pudesse ser forte, que pudesse ter uma qualidade narrativa artística, sabe, de primeira, por mais que seja um filme de baixo orçamento. Sei que é difícil fazer cinema no Brasil, sei que foi difícil ter dinheiro para fazer esse filme, mas questão de narrativa, questão de história. É algo que, mesmo com pouco dinheiro, dá para fazer de qualidade. E infelizmente, o Pai o 2 pecou muito nessas questões. Acho que não tem mais o que falar. Pronto, chega. Vou ficando por aqui. Se você gostou, se não gostou do filme, deixa aqui a sua opinião. Não se inscreva no canal e até a próxima, pessoal. Tchau.